empreendedora, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Jornal da Você Bem-Sucedida. Você já nos acompanha aqui e nesse jornal é quando a gente traz a história de uma mulher empreendedora contando a jornada dela para que possa te inspirar, para que possa te ensinar também e você possa aprender com a história dela. Eu sou a Bruna Tomazini, estou aqui junto com a Rachila, nós duas formamos a Você Bem-Sucedida, juntamos forças para trazer nesse portal da empreendedora realmente um lugar onde você possa ter conteúdos, onde você possa aprender a tornar a sua jornada muito mais leve, muito mais próspera e, como a gente fala, juntos nós somos muito mais fortes e vamos também muito mais longe. Rachila, por favor, se apresente para as meninas. Oi, gente, mais uma vez nesse jornal. Eu estou muito animada, gente, de ter um jornal. Não é incrível isso? Eu fico muito ansiosa para esse momento. E ainda mais com a empreendedora que nós temos hoje, que é uma pessoa que eu mega admiro, uma super amiga, e que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo para vocês, muitas dicas para o teu dia a dia. Então vamos lá. Hoje quem está com a gente é a Gisele, proprietária da loja Dona Parede. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Gisele e ver quais as dicas que ela vai trazer para você nesse mundo da mulher empreendedora. Por favor, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. É um prazer enorme estar participando desse projeto de vocês. Eu sou muito fã das duas, né? A gente já conviveu bastante tempo junto. E a gente sempre vai trocando conhecimento, né? Pedindo ajuda. E é sempre uma experiência muito bacana estar com vocês. Ai, que delícia! O prazer é todo nosso. Na verdade, a honra é toda nossa. E eu queria, Gi, que você começasse a contar para todas que estão assistindo qual é o negócio que você tem, o que você abriu com o seu marido, quanto tempo vocês têm esse negócio. A Dona Parede não começou Dona Parede, né? A Dona Parede começou pay-per-view. Então, o Leandro, que era meu namorado na época, ele trabalhava numa casa de tintas e ele tinha o desejo de empreender, mas ele não sabia ainda por que caminho seguir. E ele vem de uma família bem tradicional, bem longe do empreendedorismo. E eu já venho de uma família que teve muitos negócios e já fechou vários e teve um negócio que sustentou nossa família. Então, eu já tinha uma visão mais de empurrá-lo dentro desse desejo dele, né? E então, quando ele tinha esse desejo, a gente ficou preparando, né? Tentando desenhar um projeto para ver o que ia trabalhar. E como ele trabalhava com tinta, ele via que tinha uma demanda muito grande das pessoas pedirem por papel de parede. Então, quando a gente tomou a decisão, né? Eu comecei a ajudá-lo. A princípio era o negócio dele. Ele foi fazer curso para aprender do material e como instalava. E ele vendia e instalava o papel de parede, né? E o negócio foi crescendo e, assim, sustentou a gente por um bom tempo. Nessa época, eu estava terminando o meu mestrado, eu tive alguns problemas pessoais e eu quis largar o mestrado e fiquei com ele, então eu ajudava ele e ajudava minha mãe também, que tinha uma outra empresa. Mas era meio informal, assim, eu ajudava os dois, eu trabalhava muito para os dois, mas eu não tinha salário de ninguém queria me pagar. Então era muito assim, preciso de qualquer coisa, pessoal, de um rímel eu tinha que pedir, né? Então essa situação foi ficando muito incômoda para mim. E eu falei, não, eu vou ter o meu negócio. E aí eu achei uma outra amiga, né, que ela também tinha um desejo de ter um negócio, a gente se juntou e a gente montou uma brigadeiria. Então a gente teve essa brigadeiria por 2 anos e o Leandro ainda seguiu no papel de parede. Aí ele vendia e instalava, mas ele tinha um limite operacional, né, que ele não conseguia fazer muita coisa. Então, e aí a brigadeiria também começou a demandar muito de mim, a minha sócia precisou sair, eu fiquei sozinha. Então a gente tinha 2 negócios que corriam em paralelo, mas a gente não fazia direito nenhum nem outro. Porque era uma pessoa só trabalhando, era muito pouco. Então, num determinado momento, a gente foi fazer um estudo, né? Então a gente contratou um consultor que discutiu com a gente
quais seriam as melhores opções, né? Se seria a gente tocar na brigadeiria, porque comércio de comida é promissor, né? Ou no papel de parede, que também era construção civil, um ramo legal, ou se a gente largava tudo e ia trabalhar com outra coisa. E a gente tinha vários planos, porque a cabeça da gente fica, né? Aí esse consultor conversou com a gente que a tendência do mercado imobiliário era melhorar e tal, e a gente chegou na conclusão de que a gente ia fechar a brigadeiria e ia ficar só com o papel de parede. E a gente ia trabalhar junto. Nesse momento, então, que a gente começou, bom, já que vamos fazer direito. Então, a gente fechou, assim, o Leandro, foi o fim do carnaval, quarta-feira de cinza, o Leandro falou, nós vamos fechar a brigadeiria. E aí, tipo, a gente fechou a porta e desmontou tudo e colocou... E a gente tem um estoque aqui grande, então a gente encaixotou tudo e acabou a brigadeiria. E agora vai ficar só o papel de parede. Mas aí a gente decidiu, né, reformar toda a fachada, criar uma identidade visual. Então a gente fez uma pesquisa com os nomes. Então não era Dona Parede ainda, era Pay-Per-View, né? Mas Pay-Per-View era um nome que para nossa cidade era um nome difícil de pegar. E então assim as pessoas falavam sempre a loja do Leandro. E a gente falou, precisa ser um nome mais fácil, né? E a gente queria que fosse um nome intuitivo também, porque como era pay-per-view, as pessoas buscavam cartolina, papel de presente, e não era claro o produto, né? Então a gente fez um brainstorm para chegar em alguns nomes, chegamos em 10 nomes, e esses nomes a gente gerou uma pesquisa no Google, eu não sei qual que é o nome da ferramenta de pesquisa do Google, e eu comecei a mandar para muita gente, pedir para as pessoas, manda para a quantidade de pessoas que vocês puderem mais diferente possível. Assim, diferença de idade, com diferença de classe social. E aí a gente conseguiu umas 100 pessoas para responder a pesquisa, que para a gente foi até, apesar do número pequeno, para a gente era bom, né? E aí tinha o Dona Parede que estava lá abandonado. O Leandro odiou Dona Parede no começo, falou que era muito popular, mas assim, em todos os quesitos da pesquisa, o Dona Parede ganhou, sabe? Demais! E aí virou Dona Parede, a gente passou pelo processo de criar a logo, depois de criar a identidade visual da empresa, qual era o cliente que a gente queria atender, como que o cliente seria atendido, qual que é a experiência do cliente chegando na Dona Parede, o que ele tinha que esperar da gente, né? O que ele iria sentir. E aí foi um ano, eu e o Leandro trabalhando na Dona Parede, só nós dois, então eu vendia, ele instalava, eu vendia, ele instalava. Então eu passava o dia todo na loja e ele passava o dia inteiro na casa dos clientes, né? A gente foi tocando assim, nisso também teve uma coisa importante que foi mudança de foco. Então, eu me voltei totalmente para Dona Parede. E o Leandro também. O Leandro era músico e ele ainda tocava à noite. E ele tomou a decisão, ele falou, não, vou vender tudo, 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 tudo. E no momento que a gente tomou a decisão, os caminhos foram abrindo, assim, foi uma coisa muito louca. Eu comecei a anunciar as coisas antigas da brigadeiria, tudo vendia fácil, assim. Anunciava num dia, no outro dia a pessoa estava aqui, comprava tudo, porque a gente não tinha dinheiro para criar a Dona Parede. E aí o Leandro tinha as coisas dele da banda também, nossa, foi uma coisa assim muito mágica, parece que o universo, e a gente precisava fazer os móveis, aí um cara chamou a gente e falou, eu quero tudo que ele tem e vou fazer os móveis, e assim, os móveis eram muito mais caros do que tudo que ele tinha, então, e o cara entregou pra gente, tipo, em 20 dias, foi uma coisa muito louca, assim, na época, foi mesmo desenrolando. E aí, como eu estava dizendo, a gente passou esse um ano trabalhando só eu e ele, até que a gente chegou no momento que, assim, as coisas estavam rodando, a gente já não tinha mais dívida, não tinha... Tava tudo funcionando, só que a gente tinha um limite, a gente vendia aquele faturamento, né? E aquele faturamento não dava para aumentar, porque eu não conseguia atender mais pessoas, e se eu atendesse mais pessoas, o Leandro não conseguiria entregar. Então, nesse momento, a gente contratou essas duas pessoas mais novas que a gente, porque a gente achava assim que eles sendo jovenzinhos e tendo que aprender tudo, que ia ser mais fácil da gente liderar, né? Eu tinha muito medo de contratar alguém mais velho e falar, nossa, como é que eu vou dar uma ordem, né? Como é que eu vou ser líder de uma pessoa que tem mais experiência que eu?
A gente tinha muito medo disso. E aí, bom, a gente contratou essas 2 pessoas, um deles ainda está com a gente, a outra saiu no comecinho da pandemia. E foi uma experiência muito boa. E logo em seguida a gente contratou mais uma pessoa, então, para o comercial, porque a gente vê assim que a empresa depende muito do comercial, porque se não tem vendas, não tem empresa. Então, foi o que a gente priorizou. E aí já veio uma vendedora mais experiente que trouxe vários insights para a gente, mas realmente era mais difícil liderar por ser mais experiente, bem mais experiente do que eu, que sempre fico na parte comercial, né? E aí, logo em seguida, a gente começou a contratar mais, porque aí a operação já não dava conta, tinha que entregar um material, entregar outro. A gente aumentou o leque de produtos da Dona Parede, que era só o papel de parede. E passou a ter cortina, persiana, hoje a gente tem cabeceira, tapete, piso laminado e piso vinílico. Então, esses são os produtos mais que a gente vende com mais frequência. A gente traz alguma outra coisa também, porque o cliente fica muito próximo da gente, né? Ele fica pedindo pra gente, você traz isso aqui atrás, às vezes eu vou correndo atrás para satisfazer o cliente nesse sentido. E aí a gente já tinha um espaço físico que era pequeno, não conseguia atender todo mundo. Então, de sábado, às vezes ficava cliente para fora, que eu não tinha mesa, não tinha espaço, e a gente teve que ampliar a Dona Parede. Então, a gente fez a primeira ampliação para poder atender pelo menos 4 famílias ao mesmo tempo, né? Que antes a gente atendia 1 ou 2. E aí teve esse aumento. E aí hoje estamos aí, né? Sobrevivendo à pandemia. Fizemos vários planos no começo de pandemia de como que a gente ia mudar o rumo da empresa. E aí o mercado imobiliário e a questão da construção civil não parou. Então, todos os nossos planos não deu certo, assim. A gente teve que voltar a fazer o que a gente já fazia. Mas para o teu ramo foi muito bom, né? A pandemia, para alguns ramos, fecharam muitas empresas, mas para o ramo de construção civil, teve um pico, não teve, nas vendas? Para você também foi assim, esse cenário? Para mim, para a gente teve alguma diminuição no começo, até porque os condomínios não deixavam a gente entrar, tinha essa questão, e as fábricas também, todo mundo parou. Então, para a gente foi um baque, e a primeira coisa que a gente fez foi, vamos reduzir a equipe para diminuir o nosso custo, né? Nossa despesa fixa, né? E enxugar, né, para diminuir o nosso break-even. E aí chegou, assim, a gente diminuiu todo mundo e aí a demanda não parou. Aí a gente também fez aquela redução do governo de 25% a menos, né, na carga, né? E aí, assim, a busca continuou e aí eu e o Leandro ficamos muito sobrecarregados. Então, a gente teve uma patinada no começo, mas por outro lado foi bom porque a gente tomou as rédeas do negócio de novo, assim, algumas coisas que a gente já não via acontecendo, a gente pôde consertar, né? E era processos que a gente já não estava mais tão próximo, né? Contextualizar também, Gisele, essas mudanças vocês estavam prevendo para agora 2020, veio a pandemia, daí vocês não puderam implementar esses planos e refizeram os planos ou só continuaram o que vocês estavam fazendo antes? Só para contextualizar, ficar um pouco mais claro. Não, a gente vinha no planejamento normal, assim, né? Eu sempre um planejamento de aumento de vendas, um planejamento de marketing e estratégia para a gente aumentar o faturamento. Mas quando veio a pandemia, a gente parou tudo isso e a gente teve que fazer um plano para a pandemia. Então a gente falou, vai ficar de porta fechada, vamos fazer um e-commerce, né? Vamos fazer vídeo para a internet, ensinando as pessoas a colocar papel de parede sozinhas. Enfim, vamos tentar fazer várias coisas. Como eu tenho costureira que faz as nossas cortinas, então, e uma das nossas vendedoras também costura, eu também costuro. A primeira coisa eu falei, vamos fazer máscara. Porque eu falei, esse pessoal não pode passar fome, porque, né, 4 funcionários a gente dispensou. Aí sobraram 4. Eu falei, esses eu não posso dispensar. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa.
E aí a gente viu que, tipo, o negócio da máscara estava totalmente equivocado, porque as pessoas continuaram procurando papel de parede. Entendeu? Que eu achei que não ia procurar mais. E os vídeos a gente já não tinha tempo, porque eles continuaram procurando. Olha que Então, bem. esse desenho que a gente fez para a pandemia, a gente não conseguiu colocar em prática, a gente teve que voltar. Olha que incrível, gente. É. Mas também se deve ao planejamento de vocês também, né, Gisele? Que vários elementos que você trouxe, desde o início, vocês demonstram já buscar um planejamento para começar, né? Buscou um consultor para definir qual dos dois negócios seria mais indicado. E você já comentou também, só para contextualizar também, gente, a gente conviveu juntos por praticamente um ano num grupo de networking, nós três. Então a gente também já conhecia um pouco, já trocava muitas figurinhas. E a Dona Parede tinha também um cuidado de investir em profissionalização mesmo, né, Gisele? De trazer consultor, de trazer pessoas para ajudar a melhorar o negócio de vocês. Sim. E nessa história, na história de vocês buscaram cursos de especialização, alguma coisa mais para vocês também melhorarem enquanto gestor, e tudo isso teria ajudado na pandemia? Porque o que a gente muito fala aqui, que a gente viu muito na pandemia, e trazendo um pouquinho que você está, aproveitando que você está trazendo, é a dificuldade de muitos setores de inovar, né? As pessoas não viam possibilidade de inovação. Você acha que toda essa sua história, Gisele, de sempre buscar investir em consultor, de buscar investir em formação, de buscar estudar, talvez, para trazer melhoria, isso teria ajudado de vocês terem pensado tão rápido na pandemia de melhorar e trazer inovação? A gente... É realmente isso, né? Quando a gente decidiu que ia focar só na Dona Parede, a gente modificou tudo. Então, a gente mudou as pessoas com quem a gente andava. Então, os círculos sociais, os lugares onde a gente frequenta. O nosso público é um público AB. A gente passou, mesmo que saindo menos, porque não dá financeiramente para a gente sair tanto quanto a gente saía no lugar mais barato, a gente passou a frequentar lugares mais caros para entender do nosso público melhor. E a gente passou nossos horários de lazer. Vamos assistir um seriado, a gente vai assistir O Sócio, a gente vai assistir Shark Tank, né? A gente repete um episódio, como que era mesmo aquele cálculo do Shark Tank que fizeram para valuation, como é que faz isso? A gente volta, procura um episódio. Então, assim, a tarefa da minha filha, quando a gente começou, quando não estava tendo aula ainda, né? A tarefa dela era assistir O Sócio. Adorei! Mentalidade, né, Gisele? E discutir isso com a gente. Então, teve essa mudança. Teve muito Sebrae, então a gente procurou bastante o Sebrae, a gente participou de processos importantes com eles. E hoje, assim, a gente fez um curso deles que eu acho que é sobre medidas, se eu não me engano. Que são, acho que 8 meses, toda semana, bastante conteúdo, então foi muito bom. E abriu portas pra gente dentro do Sebrae. Às vezes eu tô com dúvida de alguma coisa, eu ligo para os consultores, eles super me atendem. No começo da pandemia também, todos os consultores que a gente passou, consultor de finanças, de marketing, de direito, como que chama? Jurídico. Eles procuraram a gente também e perguntaram, vocês têm um plano, o que vocês vão fazer? E marcaram com a gente videoconferências para tipo, o que vocês estão fazendo? Vamos lá, faz assim, segue por esse caminho, segue por aquele caminho. E por outro lado, a gente também, outra coisa, tinha até esquecido disso, que a gente se propôs, além da gente no plano A, né, que era como que a gente ia fazer na pandemia com a loja fechada, a gente tinha um plano B que era, vamos correr para ajustar tudo na loja, para a hora que voltar a gente não ter erro de processo mais. Porque a gente tinha muitos erros operacionais. Então, a gente queria consertar a operação dentro, para ela ficar bem lisinha. Redonda. Assim. Mas a gente não conseguiu, porque é aquilo que eu falei, a gente foi achando que ia sobrar um tempo que não sobrou. Então, teve o Sebrae, teve consultoria na jornada toda, né? Que a gente contratou consultoria de RH, então eu tinha muita dificuldade de liderança. Então, tive uma consultora, que é a Carol Marcucci, gracinha, maravilhosa. E ela veio e me pegou super no pé
e falava, não pode falar isso, é assim que você vai falar. Eu ligava chorando, eu não sei o que eu faço. E ela falava, não, você fala assim, assim, assado. Veio, conversou com todo mundo na equipe, me ajudou a entender um ou outro. Então, ela foi uma pessoa muito importante que passou aqui. E de separar também as minhas funções e as funções do Leandro, que isso é muito importante para a gente hoje. Aham. E a gente teve um outro consultor também, que ficou com a gente 1 ano quase, que ele também ensinou muita coisa para a gente, de análise de número, da parte comercial, muita coisa legal. E que no final, agora no começo da pandemia, a gente abandonou tudo e a gente falou, bom, com aquilo que a gente já aprendeu, o que dá para fazer? Porque eu acho que assim, alguns profissionais tomaram uma posição muito otimista, do tipo, isso aí não vai dar em nada, essa pandemia não vai prejudicar ninguém, semana que vem tá aberto. E outros colocaram uma posição para a gente de muito, muito, muito pessimismo. Vocês vão falir, vocês vão fechar. E a gente, tipo, não tava nem um lado, nem o outro. Então, a gente falou, não, pera, vamos viver um dia por vez. Né? O que dá para consertar aqui. E vamos achar o nosso caminho, que não era nem ao céu, nem à terra. Focar na realidade, né? Focar na realidade. E chamando atenção para quem está assistindo ao vídeo, o quanto que a Dona Parede demonstra investir realmente em consultoria, investir em melhoria interna, né? Porque muitas vezes a empreendedora acha que é ter um bom produto e sair vendendo sem pensar na base do negócio, sem pensar em realmente investir nos pilares. E aqui o tempo inteiro, o que você está trazendo é muito investimento nos pilares, né, Gisele? Muito investimento interno para preparar aquilo para que você possa entregar a experiência para o cliente e a experiência ser a melhor possível, né? Então, para quem está assistindo o vídeo até aqui, preste atenção nesse tom que a Gisele está trazendo, nessa experiência que ela está dividindo da Dona Parede, do quanto que vocês investem na base, de trazer consultor, de trazer RH para lidar com a liderança, para lidar, né, com os liderados. Então, muito interessante. Então, a gente sempre fala aqui, Gisele, para elas terem um caderno e uma caneta na mão. Então, para quem já assiste a gente há mais tempo, já sabe que já tem que estar assistindo com caderno e caneta na mão. Então, já anotem isso daí para vocês também levarem de insight para o negócio de vocês. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você estiver no Instagram, segue a nossa página, compartilha com uma amiga e não deixa de clicar no link da nossa biografia. Nesse link tem a opção de você entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente compartilha toda semana conteúdos exclusivos, resumos das nossas lives, dicas de aplicativos que vai facilitar a tua jornada empreendedora. E também no link da bio tem um presente para você. Se você muitas vezes não sabe o que postar na tua rede social, tem um bloqueio de criatividade, eu e a Bruna montamos um e-book com 31 ideias de postagens para você colocar na tua rede social do seu negócio. Então, não deixa de fazer o download desse e-book, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E eu espero te ver nos próximos vídeos em outros jornais da Você Bem Sucedida.